convido agora o Paulo Salerno para que ele possa, então, fazer a sua apresentação para todos nós. Ele é nascido em Viamão, no Rio Grande do Sul, é presidente de um centro espírita na cidade do Rio Grande do Sul. Vou dar os dados aqui. Então, como eu disse, ele é de Viamão, é presidente da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, na capital gaúcha. Ele também é voluntário aqui na Mansão do Caminho, onde integra a equipe do livro, que acompanha sempre o Divaldo nas excursões que ele faz pelos estados do sul do país, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesse último estado, o Rio Grande do Sul, ele faz a programação das viagens. Organiza a agenda do Divaldo lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, agora eu convido o Paulo para que ele possa se fazer presente aqui para todos nós. Uma boa noite a todos, cumprimentando especialmente ao nosso irmão e amigo Divaldo Franco, Mário Sérgio, a Solane Seixas, e cumprimentando todos os nossos irmãos espectadores, a quem peço, Jesus abençoe a todos nós, e que possamos, ao longo do nosso trabalho, engrandecermos-nos com os ensinamentos do Mestre Jesus. Muito obrigado, Paulo. Como a nossa primeira parte já é de perguntas e respostas, eu vou iniciar com a primeira pergunta, então, para o Paulo. Essa pergunta veio aqui pelo YouTube, é da Andréia, e ela diz o seguinte: como diferenciar o fenômeno anímico do fenômeno mediúnico? Esta é uma pergunta de difícil resposta. Naturalmente que nós, como espíritos encarnados e o espírito desencarnado, também intercambiamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Mas, claro, pelo conhecimento que se possa ter a respeito do médium, das suas particularidades do dia a dia e pelo conteúdo das mensagens, poderemos, portanto, identificar a questão anímica e a questão mediúnica. Não é fácil, mas com perspicácia, com sensatez, e com muita observação, chegaremos a uma conclusão que diferenciará muito bem o animismo da mediunidade. Obrigado, Paulo. Divaldo, a pergunta vem aqui também do YouTube, do José. Como conviver com o ego e o self? Dentro da proposta do Evangelho de Jesus, conhece-te a ti mesmo, considerando que a personalidade tem um forte poder na nossa conduta. Para eliminar a treva é acender a luz. O ego, como a própria palavra latina diz, o eu, a personalidade, a máscara que cada um de nós usa para se apresentar em sociedade, é uma construção ligeira que vamos fazendo para podermos triunfar nas realidades do mundo. Mas as circunstâncias variam tanto que somos obrigados, não raro, a ter vários egos, várias máscaras. Nos apresentarmos para uns como pessoa gentil, educada, para outros como pessoa temperamental, violenta, para terceiros como uma pessoa economicamente independente, para outros. Portanto, o ego é um estado da personalidade que nós usamos para nos fazermos conhecidos. O self, palavra inglesa, introduzida na psicologia
por Carlos Gustavo Jung, significa si mesmo. Esse self é um serviço self. A pessoa própria serve-se. Então, no indivíduo, existem dois fatores: a aparência e aquilo que a pessoa é. Aquilo que a pessoa é resulta do meio social, da convivência, ou da maturidade ou imaturidade de cada um. E aquilo que a pessoa é resultado de um trabalho de amadurecimento espiritual muito grande. Nós deveríamos viver no mundo socialmente. Gentileza, educação, mas não hipocrisia. Entre ser gentil e hipócrita, há uma grande diferença de ego. Entre ser maledicente e ter compaixão, também vai uma diferença muito grande. O ideal é que todos busquemos o nosso aprimoramento moral. E isso está dito por Jesus de uma forma muito clara: amar a Deus acima de todas as coisas e a si mesmo, portanto, ao self, a si mesmo, como gostaria de ser amado pelo próximo. Então, a questão do self e do ego é uma questão da psicologia contemporânea. Nós vemos as redes sociais, todo mundo nas redes sociais é bonito, elegante, fez plástica, é rico, tem endereços fabulosos, fazem viagens internacionais. Na vida real, a maioria é constituída de uns pobres coitados. Quantos que se enamoram através da internet? O cavalheiro diz que é rico, a dama, que é uma grande advogada, e quando chega na hora de se conhecerem, é um desastre. Porque aquele ego, aquilo que a pessoa gostaria de ser, aquela fantasia, não existe na realidade do eu sou. E nós vemos toda hora nas redes as decepções. Me apaixonei pela internet e fui encontrar o amor de minha vida, que morava nas Ilhas Maldivas. E quando eu cheguei lá, ele morava no Pau da Lima. Foi uma decepção tremenda. Então, a maneira que nós temos de conciliar é sermos fiéis a um trabalho de transformação moral para melhor, lutar contra as imperfeições, como Allan Kardec definiu o espírita. Ele disse que o espírita é alguém que se esforça para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, é alguém que está sempre superando a máscara, que está sempre superando a aparência para se tornar uma realidade. Portanto, a velha frase atribuída a Sócrates, conhece-te a ti mesmo, ela tem lugar nessa postura. Conheça-se, veja quais são as suas possibilidades e não vá além dessas possibilidades. A respeito do ego e do self, faz muitos anos eu li uma anedota rápida que dizia o seguinte: uma formiga ia montada na cabeça de um elefante. O elefante ia tranquilo, caminhando, e a formiga estava exultante. Em determinado momento, a formiga disse para o elefante: querido, veja a poeira que nós estamos levantando. O ego é esta poeira que nós levantamos. O self
É a tranquilidade do elefante. Ele tem a sua marcha, mas chega lá. Portanto, trabalhar o ego para que ele se torne self. Trabalhar a personalidade para que nós sejamos individualidade. Não parecer o que não é, para poder ser o que realmente é. Obrigado, Divaldo. Uma pergunta do público. Paulo, quando uma pessoa desencarna, ela poderá ser recebida pelos seus queridos? Recebida, quase sempre seremos por familiares, amigos e outros espíritos dedicados a nós da família espiritual. O que não quer dizer que estaremos permanentemente em companhia deles, mas eles nos receberão, talvez nos darão alguma orientação, recepcionarão e depois cada um de nós terá que tomar o seu próprio destino, dando seguimento à sua existência agora no plano espiritual, desligando-se naturalmente dos ecos que ainda guardamos por algum tempo do que deixamos no planeta, na Terra, o nosso corpo físico. Isso é um período que Allan Kardec destaca como aquele de perturbação, que tem um tempo variado, mas que com tranquilidade, quando nós nos preparamos e temos esse olhar na vida futura, será sempre mais suave. E todo aquele que se desprende um pouco mais da materialidade e liga-se um pouco mais à espiritualidade, terá uma melhor estadia no plano espiritual e, naturalmente, essa recepção será mais acalorada lá pelas vitórias. Da mesma forma que recebemos nos nossos braços os filhos de Deus com muita alegria, com muita satisfação, e já traçando para essa criatura que chega aos nossos braços, esses filhos de Deus, o futuro deles, também quando voltamos à espiritualidade, esses espíritos que lá nos recebem, os familiares, os amigos, irão nos dar o direcionamento necessário junto aos benfeitores, o nosso anjo de guarda ou espírito protetor, como queiramos chamá-lo. Divaldo, uma bebezinha viveu apenas 16 dias em coma, com problemas no parto. A pergunta da mãe é: qual seria a sua missão? Ela era perfeita, porém no parto sofreu danos cerebrais. E a mãezinha está grávida novamente. O que nós poderíamos dar de informação? No primeiro caso, a perfeição era orgânica, mas o espírito que modelou aquele corpo era um espírito endividado. Provavelmente foi algum suicida, portador de uma enfermidade prolongada, que, não tendo paciência para esperar a morte natural, interrompeu a vida naquele período de UTI ou equivalente. Daí renasce com o corpo saudável, mas a alma endividada perante as leis divinas vem e permanece durante o período de tempo que abreviou. Aos 16 dias, apesar de estar com morte aparente, ela desencarnou. E agora, que já resgatou a dívida, está tentando novamente vir através da mãezinha saudosa para ter uma vida normal. As leis de Deus são todas leis de amor. Todo erro nosso é retificado através de uma correção que nós fazemos de natureza moral, espiritual, de elevação íntima. Dá esses casos das mortes prematuras. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala que se trata de ex-suicidas.
Vêm, resgatam o período, se liberam da dívida e ficam preparados para outras reencarnações. Pessoalmente, não tenho dúvida de que esta segunda gestação é o primeiro espírito que agora está retornando com a aparelhada saudável para dar continuação à sua existência corporal. Paulo, uma pergunta que chega pelo YouTube de Sérgio. Se o perispírito possui órgãos tal como coração, pulmões e estômago, devemos entender então que alguns espíritos comem, bebem e respiram? Sim, poderemos entender assim, mas nem sempre é tão simples como nós imaginamos, porque geralmente no plano espiritual nós estaremos nos adaptando a alimentações diferentes destas grosseiras que o nosso corpo físico tem as possibilidades de transformar em energia. No plano espiritual, essas energias são sutis e os alimentos também. Portanto, essa questão dos órgãos no perispírito geralmente permanecem com o espírito aqueles órgãos necessários à vida espiritual, adaptados naturalmente às alimentações que o plano espiritual fornece para os espíritos. Aqueles outros órgãos que não têm utilidade no plano espiritual, pouco a pouco vai sendo eliminado do perispírito, porque quando ele voltar à reencarnação, terá que formar esses órgãos novamente, adequados ao seu plano reencarnatório, às suas missões, às suas tarefas, aquilo que ele deve, a fim de progredir, realizar no corpo físico. Portanto, os órgãos vai depender muito dessa materialidade ou da desmaterialização que possamos imprimir pelo aperfeiçoamento no nosso perispírito. Obrigado, Paulo. Uma pergunta direta assim a você, Divaldo. De uma mãe, por que não conseguimos entender a perda de um filho único? Minha mãe, quando eu era jovem, costumava dizer: nada pior do que o morto vivo. Eu não entendia. Naquela época, as dificuldades eram de outra ordem, mas eram também dificuldades. E a morte não é apenas a do corpo. Por exemplo, ficamos tristes porque o nosso filho desencarnou. É doloroso, sem dúvida. Mas se ele enveredar pela droga, não é muito pior do que ter enveredado pelo túmulo através de uma morte natural? Muitas vezes a divindade toma conhecimento de que o indivíduo não tem resistência moral para certos incidentes e opta pela sua desencarnação. É que vale dizer, se ele continuar na Terra, pode inclinar-se para o crime, a loucura, a hediondez, a crueldade. E desencarnando, ele produz a ausência física, mas como não existe morte, logo mais voltamos a encontrar-nos. E depois, a questão não é o meu filho, porque a cada segundo morrem 7.000 pessoas. É muito doloroso, não só para uma mãe, para um pai também. Quando morreu uma irmã minha por suicídio, eu vi meu pai emagrecer 30 quilos de dor.
e sucumbir ao peso daquela dor moral. A dor da morte é muito cruel, porém, há dores muito mais perversas. Quantas mães e pais estão sacrificados por filhos que estão nas regiões da droga no mundo inteiro, na rua, que perderam a razão, ou que tiveram morte cerebral. Eu tenho um amigo espírita, ele tem 3 filhos, o mais velho de 15 anos, sua esperança deitou-se perfeitamente bem, e já faz 16 anos que não acorda. Está deformado. As mãos estão voltadas, as mãos quase fechadas, o corpo em posição fetal. Aquele grupo de órgãos respirando. Já foram desligados os aparelhos e, apesar disso, não morre. Pode haver dor maior de que saber que amanhã está pior, depois de amanhã está pior. Então, é muito doloroso, mas o fenômeno da morte é o fenômeno da vida. Nós nos acostumamos a pensar somente na vida orgânica. Esse ser que desencarnou, quanto bem pode nos fazer, estando além da vida. Há pouco instante, uma mãe me apresentava a foto da sua filhinha. Desencarnou na infância, vitimada por uma enfermidade cruel. Em homenagem a esta filha, os pais criaram uma casa para atender crianças com aquela enfermidade que ela teve. E a sua homenagem, ao invés da lágrima, ao invés da aparência da queixa, é orar pela filha para que proteja milhares de pessoas vitimadas por esse tipo de câncer e que não tem amparo, não tem lugar, não tem proteção. Eis aí uma morte que é verdadeiramente uma cruz libertadora, como Jesus no Calvário. Ele morreu, claro, mas se ele não tivesse morrido, não haveria a ressurreição. Assim a filhinha, o casal desejava ter notícias. E a mentora espiritual me dizia, está muito bem, é um anjo tutelar de centenas de vidas. Então, nós devemos pensar na vida não apenas como um estágio na matéria. É claro que uma pessoa querida separa-se de nós por poucos dias, sofremos. O filho vai estudar em outro lugar, a filha casa-se e muda-se de residência. Acontece um drama, tudo isso é doloroso, mas tudo isso nos ajuda a evoluir, porque nós somos endividados perante as leis divinas. E passado esse período, porque tudo passa, nós vamos reencontrar imensamente felizes e desfrutar da eternidade, da presença desse ser querido. Então, entendo que dói muito. E Chico Xavier usava uma expressão a respeito das mães que choram filhos desencarnados. Ore, ore mais, porque a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Então, peça para que o filho querido, agora numa situação muito melhor, venha ajudar, venha trazer notícias. Eles estão vivos, eles compartilham conosco, convivem, animam-nos, dão-nos coragem, principalmente para ajudar aqueles que estariam
em uma situação muito pior do que essa aqui na Terra. Obrigado, Paulo. Paulo, você consideraria que o Espiritismo é fundamental para a nossa evolução? Sem sombra de dúvida, o Espiritismo é fundamental para a nossa evolução, mas também qualquer uma outra filosofia que promova o homem à condição de homem de bem. O Espiritismo, naturalmente, que nos facilita esse caminhar à plenitude, porque ali encontramos as máximas do Cristo, os seus ensinamentos, baseado no amor a si, o amor ao próximo, o amor a Deus, o perdão, a caridade, a lei de justiça, amor e caridade, que todo homem de bem deve procurar aplicar a si mesmo, vivendo uma vida digna. Claro que o Espiritismo nos facilita sobremaneira, porque é uma doutrina racional, uma doutrina que nos dá a certeza de que, seguindo os passos ali exarados, principalmente em o Evangelho de Jesus, alcançamos a plenitude com a tranquilidade de quem sabe onde caminha, por onde caminha e qual o objetivo a alcançar. Então, essa criatura, tendo esse farol a iluminar os seus passos, certamente, utilizando-se dos ensinamentos que o Espiritismo nos oferece, alcançará a plenitude, evoluindo incessantemente. Pelo YouTube, Edivaldo, uma pergunta de Antônio. A mediunidade pode ser suspensa pelo médium ao não querer mais tê-la e não dando mais atenção? Ou são os espíritos que a suspendem? A mediunidade é uma faculdade orgânica, tem uma sede orgânica em nosso cérebro, na glândula pineal e no nosso aparelho de glândulas endócrinas, apoiados pelo sistema nervoso central. Não é um chapéu que a gente bota e tira, que a gente quer ou não quer. Nascer com mediunidade é como nascer com inteligência, com sabedoria, com genialidade ou com limite mental. Não depende de nós querermos ou não. Há pessoas que dizem assim, mas eu não queria. Se Deus fosse atender a tudo que a gente não queria, e somente o que a gente queria, até ele ia ficar perturbado. Porque cada momento a gente quer uma coisa. A mediunidade é um sexto sentido. Olfato, visão, gustação, tato, etc. E mediunidade. Se eu tenho mediunidade, não tem essa questão de eu querer. Se eu sou inteligente mesmo que não queira. Se eu tenho uma boa memória, eu não posso, a partir de amanhã, vou perder minha memória. É uma faculdade do organismo. O que falta é esclarecimento. A tradição assevera que a mediunidade é uma coisa, é um dom que Deus pegou e deu a esse, deu àquele, mas não deu àquele outro. Deus deu-nos a todos. Da mesma forma que uns de nós fala bem, escuta bem, consegue comunicar-se maravilhosamente, e outros não. Uns têm mediunidade em maior grau, outros em menor, têm percepção. Quantas pessoas têm sonhos fantásticos? Tudo quanto sonha, acontece. Quantos outros têm intuições, têm ideias, olham para uma coisa e fazem um diagnóstico imediato. É uma percepção mediúnica, é uma faculdade mediúnica. Que fazer? Querer? Não, educar, ampliar, melhorar a capacidade. Qual é o esforço que fazemos para o intelecto,
para as habilidades, para os sentimentos. Educamos as nossas possibilidades. Assim também, se a pessoa não quer a mediunidade e acha que os guias vão tirar, eles não tiram nada. Eles trazem espíritos sofredores que perturbam, e a pessoa termina invariavelmente com esse sentido numa terrível perturbação psíquica, numa obsessão. Porque a mediunidade tem uma finalidade, como a voz, como a visão, como o tato. É uma faculdade orgânica que tem uma visão, a prática do bem, atender ao bem, provar a imortalidade da alma, dizer-nos que a vida tem um sentido aqui na Terra, que fazer o bem é um privilégio, é uma astúcia. Seja astucioso fazendo o bem. Entre plantar o joio e o trigo, plante o trigo, porque os dois se parecem, mas o joio é venenoso e o trigo não. Entre fazer o bem e não fazer nada, opte por fazer o bem. E abra sua mente à vida, à percepção, ao conhecimento. E ninguém pense que a mediunidade, a partir da manhã, eu não quero mais. Talvez até aconteça, porque fica em perturbação. Mas daqui a alguns anos começam os problemas psíquicos, as ideias extravagantes, as ideias absurdas, as manifestações patológicas, as alucinações, depois a loucura. Daí, no passado se dizia que os médiuns eram esquizofrênicos. Por quê? Porque eles eram portadores de uma faculdade que não cuidavam. E, como não cuidavam, eram patológicos. Da mesma forma, se eu não cuidar do meu corpo, instalam-se doenças. Se eu não cuidar da minha emoção, instalam-se distúrbios. Se eu não cuidar da minha alma, que sou, eu perco o endereço da minha vida. Daí a mediunidade merece um carinho especial. Eu sou médium desde os 4 anos de idade e adoro, agradeço a Deus. Nada melhor do que termina aqui a tarefa, eu vou para casa, mas não vou me deitar. Vou me deitar lá para as 2 da manhã. Vou orar por centenas de pessoas que eu não conheço. Vou escrever psiquicamente. Vou digitar, mesmo estando doente, vou digitar. Eu tenho hora de digitar, de parar, e digo, meu Deus, muito obrigado. Porque chegar a 96 anos é raça. E chegar bem. Porque chegar, muita gente chega. Mas Deus sabe como, graças à mediunidade. Porque o bem que fazemos nos faz bem. Agora, vamos passar ao nosso tema para reflexão. Antes, porém, desejamos agradecer ao querido irmão Paulo Salermo, do Rio Grande do Sul, que nos ajuda na distribuição dos livros espíritas, com uma equipe formada com amigos de várias cidades gaúchas, divulgando a doutrina espírita. Agradecemos à equipe técnica da nossa Web TV, Mansão do Caminho, Júnior, Vitor. Agradecemos à nossa Isiane, a tradutora para Libras. Agradecemos ao público presente, ao público remoto e virtual. Uma menina de 6 anos, residindo no noroeste dos Estados Unidos, estava deitadinha no seu quarto, ao lado do quarto dos pais. E no seu mesmo quarto havia uma outra cama para seu irmãozinho,
mais velho, com 8 anos de idade. E ela não conseguia dormir, porque seus pais, no quarto vizinho, estavam falando baixinho. E não pode haver nada mais fantástico do que a gente prestar atenção a quem está falando para a gente não ouvir, porque a gente desdobra o ouvido. E a mãe dizia assim, só um milagre. Para John, não há cura. A doença dele é um milagre de Deus. Nós não temos dinheiro, somos pobres. O especialista cobra uma fortuna. Precisamos de dinheiro. Além de tudo, aqui na cidade não temos possibilidade, porque parece que só na cidade de Boston é que existiria um hospital que se dedica a esse atendimento de câncer cerebral. E ela começou a chorar. O marido disse, confiemos em Deus. Deus nos deu o filho. Deus é o dono do filho. Porque Ele não deu o filho para nós. Ele nos emprestou o filho para termos a felicidade de conviver com o nosso filho. E também se comoveu, começou a chorar. A senhora disse, se eu tivesse qualquer dinheiro, eu empenharia a minha vida. O marido diz, mas não esqueça que além do dinheiro tem Deus. E que tendo Deus, teremos que apelar para o milagre. A menina que se chamava Tess percebeu que ultimamente a cabeça de seu irmão era enfaixada e havia umas tumorações, mas ela não entendia. Ele passava muito tempo na cama, tinha dores de cabeça insuportáveis. E então ela se lembrou pela manhã que ela poderia fazer o milagre. Primeiro, porque ela acreditava em Deus. E então, na hora do Pai Nosso, ela disse, Deus, faça o milagre para John ficar bom. Mas já que precisa de dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu tenho meu mealheiro de barro, que é um porquinho, onde eu coloco o dinheiro. Então, o lugar onde vende saúde é na farmácia. E eu vou agora à farmácia para comprar um milagre para John. Pegou o milhareirozinho, chegou na cozinha, quebrou o milhareiro e contou. Ela estava com $1,15. Era uma verdadeira fortuna para Tess. Então, sem dizer nada a ninguém, ela saiu pelos fundos, atravessou o primeiro quarteirão, o terceiro, e no 5º quarteirão havia uma farmácia de todos muito conhecida, porque a cidadezinha era quase um nada. E quando ela chegou, ela percebeu que o farmacêutico estava conversando com o senhor. E a conversa não se acabava nunca. E ela precisava de um milagre, mas de um milagre na última hora. Ela pegou uma moeda de 50 centavos e bateu no vidro do balcão para chamar a atenção. O dono da farmácia olhou para ela com um olhar de repreensão.
Ela levantou a cabeça e deu um sinal que queria falar com ele. Ele deu sinal para ela ir embora. Ela ficou parada. E o senhor era muito simpático, porque estava conversando com o farmacêutico. Ela, então, agora bateu com mais força. O senhor, então, disse, Anthony, atenda, é uma cliente. Você deseja o quê? Perguntou o cavalheiro. E ela disse, aqui não é uma farmácia? É uma farmácia. Não é aqui que vende milagres? Bem, não é exatamente assim, falou o dono da farmácia. Mas aqui a gente vende saúde. É exatamente o que eu quero. Eu estou com meu irmão, que está com a cabeça toda enrolada e que tem na cabeça uns caroços. E mamãe disse a papai, que eu ouvi, que só o milagre de Deus. Eu aí já pedi a Deus, mas ela acrescentou que, para ser feito o milagre de Deus, era necessário ter dinheiro. E então, abriu a palma da mão e mostrou as moedinhas. O cavalheiro, que estava do lado de fora do balcão, se aproximou e perguntou, e como é seu nome? Tess. Ah, Tess. E o nome de seu irmão? John. Quanto tempo, que idade ele tem? Eu tenho 6 anos. E ele tem 2 anos mais do que eu. Mamãe está desesperada, porque se ele não receber o milagre, ele morre. Então o médico, o senhor, perguntou, ele chora muito? Chora. E puxa os cabelos, como se quisesse arrancar. Então o dono da farmácia disse, Tess, você saiu escondida de casa. Nesse momento, sua mãe deve estar procurando você. E você está por aqui com essa conversa mole. Ela disse, estou querendo comprar, eu não vim pedir. Eu quero comprar um milagre. E aqui está o dinheiro. Então o senhor, que era irmão do farmacêutico, e estava de passagem pela cidadezinha, dispunha de pouco tempo, disse-lhe, Tess, vamos contar o dinheiro? Já contei. $1,15. Ele disse, mas é um grande dinheiro. Você acha que esse dinheiro compra o milagre? Acho não, eu tenho certeza. Porque eu pedi a Deus que faz o milagre para que aceite o dinheiro que eu tenho. E todo o dinheiro que eu tenho é esse. Então eu ouvi ele dar uma risadinha, dessas risadinhas que meu avô dá. E ele falou assim baixinho, mas eu escutei, mas essa Tess, ela é terrível. Então o cavalheiro disse, você mora longe, Tess? Não, eu moro daqui a 5 quadras. Será que eu podia ver seu irmão? Porque eu estou de passagem, moro em Boston, numa cidade muito grande, que é a capital de Massachusetts. E então, quem sabe, eu posso interferir no hospital para receber seu irmão. Ela disse, e como é que o senhor vai pagar? Com seu dinheiro, o dinheiro que você tem. Ela, então, pegou a mão do senhor e foi. Foi agitada. E o dono da farmácia ficou irritado. O estranho foi, pediu licença, explicou à mãe de Tess, que estava em casa, e verificou que se tratava de um câncer, já com algumas metástases.
e que o assunto era delicadíssimo. Teria que extrair uma grande massa, teria que submeter, logo depois, à quimioterapia que estava sendo aplicada naquele tempo. E, acima de tudo, teria que ir para o hospital em Boston. E a família não tinha como. O dinheiro de teste não daria para a viagem, para a cirurgia, para tudo. Então o médico disse, eu sou especialista nesse tipo de neoplasia maligna. E já salvei algumas vidas, porque eu descobri uma técnica eminentemente especial. E, graças a Deus, tenho conseguido o milagre de curar muita gente. Aí o casal começou a chorar, porque não tinha dinheiro para o hospital. Ele teria que ficar no hospital no mínimo 6 meses com acompanhamento. Não podia ficar sozinho. E era praticamente impossível. Mas aí o médico disse, a cirurgia eu farei gratuitamente, porque o hospital é meu. O acompanhamento, vocês terão que arranjar, ou o pai, ou a mãe, irá para lá. E nós tentaremos, porque a metástase ainda está sob controle. Daqui a pouco ele vai perder a voz, vai perder a visão, vai perder os movimentos, e as dores serão insuportáveis, a ponto de ter que dar morfina 24 horas. Aí Tess estava assim do lado e disse, doutor, e se a gente agora pedir a Deus que ele faça o resto do milagre? O médico disse, é uma boa. Você que é criança, peça a Deus. E ela já foi pedindo, meu Deus, eu vou dar todo o meu dinheiro. Dê alguma coisa, pelo menos faça o milagre. E tudo ficará bem. Ele olhou demoradamente e disse, vou falar com meu irmão, para que as pessoas daqui da aldeia se reúnam e coloquem no periódico, no jornal da cidade, pedindo uma ajuda para a viagem, para a estada no hospital. Eu deixarei que a pessoa que acompanhe também fique gratuitamente. Não cobrarei nem pensão, porque se ele fizer o milagre, eu quero que ele conte com os recursos que eu posso dar. A notícia correu imediatamente. Outras cidades souberam, e os americanos têm o hábito de mandar cheques quando vêm pedidos. Foi necessário convidar um vizinho para poder atender as cartas que chegavam com cheques, organizar, levar ao banco. E a mãe de Tess e de John viajou para Boston. 6 meses depois, ele foi operado, não morreu, e a cidade inteira se preparou para a volta dele. Com a cidade em festa, John veio de automóvel, havia crescido, uma bela aparência. E quando ele viu Tess, ele olhou para ela e perguntou, o que é que você está vendo? Ela disse, o que eu estou vendo é um milagre. E olhou para o médico e disse assim, mas é um milagre que só nós dois sabemos.
Você que sabe do meu $1,15, e ele que fez o milagre. Essa história real, que eu retirei de seleções do Reader Digest de há muito tempo, fala-nos do poder da fé, o poder do amor, o milagre de acreditar na causa básica da vida. Quantos milagres estão acontecendo a cada instante em nossa vida. Para nós termos uma ideia de como a nossa vida é frágil, um alfinete infectado, se eu der uma tocada, vai se transformar em uma ferida perigosa se o vírus, por acaso, ainda não tiver sido identificado. Um pequeno corte vai produzir uma hemorragia que pode me levar até a morte. Exceção apenas aos descendentes da Rainha Vitória, que eram portadores da dificuldade do sangue coagular-se e tinham sempre um estojo de socorro. Então, a nossa vida é tão frágil, no entanto, é capaz de sair do planeta terrestre para visitar outra dimensão. Pode descer a mais de 3.000 metros nas águas submarinas nas quais explodiu o submarino que foi ver o Titanic. Esse corpo maravilhoso, que é a mais perfeita estrutura jamais feita pela vida, depende, às vezes, de um espirro, de uma parada cardíaca. Essa bomba elétrica que pulsa 2 bilhões 480 milhões de vezes durante uma vida de 70 anos. Quem tiver aqui 70 anos, o coração já pulsou mais de 2 bilhões de vezes. E eu, que tenho um pouco mais, já devo estar perto dos 3 bilhões, cantando as glórias da vida imortal. Será que toda esta arquitetura maravilhosa, porque esta bomba elétrica, o coração é um músculo em 3 secções. Então, ao bater, ao vibrar, na sístoles, na diástoles, joga o sangue do fio de cabelo à unha do pé, dentro de um ritmo, até a hora que você sabe de outra. Cansei desse cara e vou parar. E a gente aí desencarna. O amor de Deus é tão grande que vem inspirando a humanidade a cada dia amar mais o corpo. Quando eu era jovem, na minha cidade natal, havia uns velhotes, mas o velho lá era uma pessoa de 60 anos, barriguda, porque ser gordo, barrigudo, era saúde. Era elegantérrimo sentar no passeio, aquelas famílias ricas, gordas, lustrosas, acostumadas a comer toucinho de porco, sem nenhum problema cardíaco. Hoje, a nossa idade média é de 80 anos para a mulher, que é frágil, e de 76 para o homem,
com algumas exceções. Porque tem alguns que chegam a mais de 96. E há poucos dias, um amigo muito meu amigo, me deu um abraço e disse: Edivaldo, eu lhe quero tanto bem que eu vou pedir a Deus para lhe dar. Eu digo: não, pare. Não quero mais nada. Peça a Deus para parar. Ele queria que eu tivesse ainda mais 20 anos. Olha que absurdo. Daqui a 20 anos eu já estou reencarnado, num corpinho lindo, aqui na Terra, fazendo viagem transpessoal através do pensamento, graças à inteligência artificial. Faz muitos anos. E eu me lembro que eu estava assistindo o parto de uma amiga querida. E ela, na sala de parto, eu, obviamente, do outro lado, ficava morrendo de dor quando ela gritava antes de expulsar o feto. Daquelas contrações horrorosas, ela gritava. Então eu vi entrar no espírito uma senhora portadora de uma beleza, como se fosse a fada de Walt Disney. Veio até mim e eu estava chorando de dor pela minha amiga. O Espírito me disse assim: Deus não é o autor do sofrimento. Se ele fosse o autor do sofrimento, ele não fazia o anestésico para tirar o sofrimento. Mas eu te posso garantir que este sofrimento vai desaparecer. Porque dia vai chegar na Terra em que existirão úteros artificiais. E a mulher poderá cuidar do seu filhinho com todo carinho na vida extra-uterina. Eu falei a alguns amigos, mas era um absurdo. Imagina criar um útero, máquina, extracorporal. Pois sim, neste momento, a ciência já dispõe de milhões de úteros extrauterinos, nos quais nós vamos nascer sem a mãe sentir mais nada. O Espírito dizia que a mulher cresceu tanto, tão maltratada, tão perseguida, sofrer para dar vida, dar a sua vida, correr o risco da morte. Quantos milhares de partos com a morte da genitora. Então já havia conseguido mérito para ser mãe sem dor. E hoje, pela manhã, quando eu li num periódico francês e vi a fotografia dos partos, milhares, em um depósito, esperando um congresso internacional para falar da questão ética, para poder liberar os partos artificiais. Eu agradeci a Deus a honra e a glória de ser seu filho e de acreditar nele, porque não há impossível. Muita coisa ainda é irrealizável, mas não impossível. Quando eu comecei a fazer palestra, o microfone era tão ruim, que as pessoas que estavam ali na sala não ouviam, porque ele chiava mais do que transmitia a voz. Aí eu me lembro que eu vi nascer microfones de lapela, microfones menores do que um botão de camisa. E a primeira técnica pedagógica de doutrina espírita
Quem realizou em nossa casa fui eu, em 1948. Notem a pedagogia. Comprava-se um pedaço de flanela, pegava-se uma fotografia de revista, recortava, colava a flanela na fotografia, colocava a flanela no quadro de giz e dava-se uma aula audiovisual. Então, botava lá a flanela, tirava, botava isso e tirava. E era um fenômeno, eu ainda tenho. Logo depois vieram os slides. Meu Deus, que maravilha os slides. Eu tenho montanhas, milhares de slides, de áudios, de palestras. Depois veio a evolução. E eu vi a chegada da primeira televisão na cidade de Feira de Santana. A televisão era tão grande, o móvel era tão grande, que foi necessário arrombar a porta de entrada para passar o móvel, com as válvulas de vidro desse tamanho. Foi para a casa do prefeito, na Praça Frois da Mota. E todo mundo foi, ele abriu as janelas para poder ligar a televisão. E claro que eu estava lá também, em pé, agarrado às grades de ferro. E daí a pouco ele chegou à janela, fez um discurso e disse: olhem uns para o espelho e os outros para o ecrã. Eu sabia lá o que era ecrã, mas olhei. E aí ligou. Meu Deus! Apareceu aquela coisa cinzenta, 1 milhão de pontinhos, branco e preto, um chiado que a gente escutava a 6 quilômetros de distância, e assistimos televisão. Então, nessa época, veio da Cidade do México o maior fenômeno novelístico. E passou em Feira de Santana. Aquela que era contra o aborto. A história de Mamãe Dolores. Muita gente aqui assistiu. Muita gente aqui tem mais de 60 aqui para nós. Assistimos. Então, uma rede local brasileira montou o direito de nascer. E Mamãe Dolores, que era afrodescendente, era a imagem. E, nesse período, morreu o Lemonta, que era o artista. E as lendas povoaram o Brasil. Muita gente que não era médium teve sonho, que ele virou no caixão, que ele saltou da sepultura, abriram a cova do cemitério para ver. E hoje, através da inteligência artificial, o nosso presidente, há pouco, foi me mostrar a grandeza de nossa casa, que para poder funcionar na lei da caridade, que é a nossa base, tem 320 funcionários remunerados. 320 funcionários remunerados. Como eu sou contra salário mínimo, aqui não se paga salário mínimo. Se paga R$10 a mais. 10%. Porque eu acho salário mínimo uma humilhação. Então, nossos funcionários, todos, ganham mais de salário mínimo. Olha que sociologia. E então, ver os dados daquela projeção. Deu um trabalho, graças à inteligência cerebral, que criou a inteligência artificial, que no futuro vai ajudar os preguiçosos a pensar.
Então a vida é um poema de amor. O milagre e algum dinheiro, $1,15. Mas também o milagre, hein? Os dois se uniram. E o pequeno John foi um dos primeiros casos de neoplasia cerebral a serem curados na Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. Então, a vida é uma beleza. Vivamos com alegria. E com um pouquinho de tristeza. Já imaginou se a gente ficasse só alegre? Ninguém ia aguentar aquela cara sempre rindo. Mas aí temos a cara do riso e o rosto da preocupação. Louvemos, portanto, a misericórdia divina e lutemos pela nossa transformação moral para melhor. Vamos orar. Pedimos aos médiuns para que tomem seus lugares, porque este é um momento sublime de comunhão com aquele que faz milagres. Quem sabe ele não operará qualquer milagre para nós é a noite de hoje. Nosso divino amigo Jesus, nós te queremos pedir em favor dos companheiros que aplicam passes, que distribuem energias curativas, que oferecem bem-estar e saúde a todos nós. Abençoa os nossos passistas, mas abençoa-nos também a nós, oferecendo-nos os recursos saudáveis para uma vida feliz. Abençoa, Jesus, aqueles a quem amamos, familiares, amigos, que participam da nossa afetividade e também daqueles que não gostam de nós, que nos perseguem, que vibram contra, que nos desejam todo mal. Ampara-os. Nós te queremos pedir em favor dos suicidas, os que se atiraram ao abismo da negação e da dor. Pedimos-te por aqueles que nos pedem para orar por eles, pelos nossos telespectadores, por aqueles que estão em agonia, pelas entidades perversas que se comprazem no mal, também te pedimos, em favor da nossa água, para que absorva propriedades curativas da nossa paz, a paz interior, do lar, da família, a paz no Brasil, pela paz na terra.
pedimos-te mais. Agora, num grito de gratidão, que nos despeças com a permissão de Maria Santíssima, com tuas bênçãos, com a graça de Deus e dos Espíritos bons, encerrando a nossa reunião desta noite, com votos de paz para todos. Está encerrada a nossa reunião.